Olá, amados, graça e paz. Nesta segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, o primeiro versículo, Paulo diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo, ele lembra aos coríntios algo que eles jamais poderiam esquecer, nem eu nem você deve esquecer, que são as promessas de Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos e que somos amados por Ele, é o Deus de promessas. É o Deus que libera na vida daqueles que se entregam a Ele promessas. Você tem promessas de Deus. É interessante como uma promessa mexe com a gente. Seja uma promessa de emprego para quem busca um emprego, seja uma promessa de um presente para quem tem a expectativa de receber determinado presente, seja a promessa de que o financiamento de uma casa vai sair em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano, você vai receber a sua casa. Então, promessa é algo que mexe conosco. E o Deus que nós servimos é um Deus de promessa. E qual é a promessa, quais são as promessas do nosso Deus? São tantas e tantas promessas, mas eu quero lembrar aquelas promessas essenciais do nosso Deus. Ele nos diz no finalzinho dos versículos do capítulo 6, os últimos versículos do capítulo 6 aqui de 2 Coríntios, ele lembra algumas. Ele diz que ele será o nosso Pai e que nós seremos os seus filhos. Ou seja, nós faremos parte para todo sempre da família de Deus. Ele será o nosso Pai. A morte não mais existirá. A dor, a enfermidade desaparecerá. Nós viveremos eternamente ao lado de Deus, ao lado da justiça, ao lado do amor, ao lado da paz, ao lado da vida para todo o sempre. E se morrermos, o que acontece? Perderemos essas promessas? Não, de forma alguma. Pelo contrário, elas são antecipadas. Elas são antecipadas. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele lembra que o Deus que nós servimos é um Deus de promessas. É um Deus de promessas. Deus não é homem para que minta, ele vela para cumprir a sua palavra. Então, aquilo que Deus libera de promessa nas nossas vidas, elas acontecerão, porque é Deus quem nos assegura. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, tendo, ó amados, tais promessas, o que é que devemos fazer? Devemos nos purificar, devemos evitar todo pecado na carne, todo pecado no espírito, podemos dizer, todo pecado que o corpo ele pode praticar, e todo pecado se envolvendo com deuses do ocultismo, se envolvendo com deuses que, na verdade, não são deuses, se comprometendo, ou se envolvendo em práticas, em mesas de deuses que contrariam totalmente os princípios do verdadeiro Deus, do único Deus. Então, Paulo diz, olha, tendo tais promessas, purifiquemo-nos e aproximemos cada vez mais de Deus. Lembre-se, há promessas de Deus na sua vida e elas se realizarão.